Nosso Deus, nós te agradecemos por este evento, agradecemos-te a oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra e a manifestação da Tua Palavra na história. Rogamos, Senhor Deus, que Tu continues a nos abençoar e que a Tua Palavra se torne cada vez mais clara para nós, pela ação do Teu Santo Espírito, e que esse Espírito que a deu a todos nós, a deu para que nós a cumpramos e que assim, pelo mesmo Espírito, possamos fazê-lo. Nós rogamos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, ontem eu falei do site onde o texto estaria, não que haja tanta gente interessada, mas eu falei, e o site é simples, é www.mackenzie.br, é só isso, mackenzie.br. E lá no Mackenzie você tem que entrar na escola de teologia. Isso é simples, é tipo Windows, o portal do Mackenzie é bem moderno, bem tranquilo de acessar. Então, lá procurando a escola de teologia, e lá você vai achar fácil dentro da diretório do diretor. Você vai achar alguns textos. Então, é www.mackenzie.br, não precisa do com. Se colocar o com, também funciona, mas não precisa mais disso. E eu espero, segunda ou terça, esse texto está no ar. Meus irmãos, recapitulando o que nós falamos ontem, nós enfocamos que um dos problemas sérios com os quais nós lidamos é o problema da verdade. Falei sobre o homem como um ser religioso, ele foi criado para adorar a Deus, fora de Cristo ele não encontra o caminho de retorno a Deus e ele se perde em seus atalhos. Depois mostramos um pouco como foi construído o pensamento moderno, claro, de forma bastante singela, sem passar pela ciência e pela filosofia. Hoje o nosso professor, pastor Franklin Ferreira, de passagem, mencionou isto também com muita erudição sobre a questão de Portugal, como nós herdamos aspectos portugueses que não conheceram de fato a reforma. Bom, obrigado. E nós analisamos então alguns aspectos que influenciam a nossa cultura. Deixamos de fora alguns pontos, obviamente, e um deles foi o marxismo, que foi mencionado ontem. Isso é interessante que as palestras têm se completado, e isso todos nós somos beneficiados, e eu tenho aprendido bastante. Hoje eu quero continuar falando, e eu anunciei no capítulo 4, que dizia, eu peguei parte do hino 250, do Inário Novo Cântico, ouvi o Salvador dizer, fui a Jesus e lhe entreguei. Aqui está com reticência. É um hino que é muito conhecido. Ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim. E confiante receber consolo e paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz eu nele achei consolação. Eu dei esse título para o meu tópico justamente para enfatizar que o culto cristão, ele não é uma ação humana. O culto não é uma ação. Segunda coisa, o culto não é uma reação, o culto é uma resposta. Eu fujo do campo da reação porque a reação é biológica. E como me parece biblicamente que o cristão ele tem que trazer o cérebro quando vem à igreja, ele não pode deixar em casa, é interessante entender que o culto é uma resposta consciente à ação de Deus. Deus sempre se antecipa a nós. E a ação de Deus, primeira, nunca é apenas uma questão temporal simplesmente, mas ela tem um nexo causal. Há uma diferença entre nexo temporal e nexo causal. O nexo temporal estabelece relações de tempo, mas não de causalidade. Você pode pegar dois fenômenos que ocorrem próximos e achar que um foi causa do outro. Por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, se você ouvir um estouro de uma Brasília último tipo, passando, e ouvir uma sirene, você pensa, foi um tiro, é a polícia. Na realidade, são dois fenômenos que aconteceram próximos, mas não tem nenhuma relação um com o outro, exceto se for um camburão da Polícia do Rio de Janeiro. Bom, o nexo causal significa que um fenômeno é a causa do outro. O nexo causal, claro, tem que vir antes, obviamente, mas não necessariamente tão próximo. Às vezes o fenômeno se dá com distância temporal, mas um gera o outro. Em história nós chamamos isso de até uma causa remota. Voltando ao nosso ponto teológico,
a ação de Deus sempre estabelece um nexo causal com a nossa resposta. Nós respondemos a Deus porque Ele antes falou e nos capacitou a responder. Nós encontramos Jesus Cristo dizendo: vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, Deus procura seus adoradores. É muito interessante observar isso, que Deus busca adoradores. E esse buscar de Deus é um buscar que se dá na eternidade, quando Deus escolhe o seu povo para fazê-lo adorador. Deus não procura líderes, Deus não procura facilitadores, Deus não procura mestres ou discípulos, mas Deus procura adoradores. E a adoração é a nossa mais importante e permanente atividade, quando o povo se coloca diante de Deus em gratidão. Nós cultuamos a Deus, então, meus irmãos, não simplesmente para evangelizar. Nós cultuamos a Deus porque Deus é digno de toda adoração. E pessoas podem se converter, ou não. Mas a grande meta da igreja é o culto a Deus. O apóstolo Pedro diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a contar, a narrar os atos vitoriosos de Deus, que esses atos são marcados pela nossa chamada, inclusive pela constituição da igreja. O culto, então, ele deve ser a atitude natural do povo de Deus. Me parece que algumas vezes nós queremos coisas extravagantes, e eu defendo a rotina do povo de Deus. A rotina é uma das maiores bênçãos que nós temos. Eu insisto com esse ponto, embora o pessoal se assuste quando eu falo isso, mas os meus exemplos me parecem irrefutáveis. Aliás, todos os exemplos são irrefutáveis para quem os sustenta, né? Então, eu digo que a rotina é uma grande bênção e a gente só percebe que ela é uma bênção quando a rotina é quebrada. Eu posso aqui profetizar, minhas profecias são em geral a posteriori, mas eu posso profetizar que amanhã alguém, quando for sair aqui, vai ter um problema com o carro que ele não vai pegar. E você vai lembrar de mim, não da minha palestra, mas da minha alusão, de que, na realidade, a rotina de você girar a chave e o carro pegar é algo magnífico, de você ligar a torneira e ter água, de você acessar a internet, de você ir tomar banho e ter a água morna. Essa é a rotina. Você só percebe quando ela é quebrada. Semana retrasada, eu voltava de Vitória, eu acho, e voltei correndo, que eu tinha que trabalhar à tarde, e quando liguei meu carro, ele não pegou. Para resumir, era questão de bomba de combustível. Eu tive que ir para o trabalho de qualquer forma, e no outro dia meu carro estava pronto. E quando eu liguei o carro, era algo diferente. Não era mais o mesmo carro. Claro, por poucos instantes, eu esqueci logo disso. Mas aquele momento de sair com o carro, tinha todo um elemento especial, porque a minha rotina foi quebrada. E quando a rotina é quebrada e as coisas se restabelecem, você fica agradecido pela rotina, ainda que você não queira chamar desta forma. Então, meus irmãos, a rotina do povo de Deus é a rotina de obediência a Deus. E essa é a questão cotidiana do dia a dia. É a rotina de conhecer a palavra e, pelo Espírito, que nos faz conhecer a palavra, tentar aplicar aos desafios do nosso dia a dia. E a adoração, então, deve ser a rotina do povo de Deus. No culto, nós, então, nós confessamos a nossa dependência de Deus, sabendo que Jesus Cristo é o nosso precursor à presença de Deus. E no culto, nós exercitamos uma das doutrinas tão caras para a reforma, que é o sacerdócio universal dos santos ou dos crentes, porque nós falamos com Deus, nós expressamos a nossa fé. É interessante entender que todo culto é uma declaração de fé. Todo culto é declaração de fé. É por isso que o culto envolve a nossa inteligência, envolve a nossa emoção e envolve a nossa vontade. Qualquer eliminação de um ou dois desses elementos, você perde o conceito bíblico de culto, porque o culto envolve o homem todo. Eu cultuo a Deus com a minha inteligência, e essa compreensão do significado do culto envolve minhas emoções. E, dirigido pela minha inteligência, com a minha emoção, isto me leva a fazer algo. Então, o culto sempre nos leva a uma atitude em resposta à voz de Deus, que se antecipou a mim e, ao mesmo tempo, me capacitou a responder. Então, na igreja, quando nós cantamos a nossa fé. Nós cantamos a nossa fé.
E, ao mesmo tempo, se aquilo não é a nossa fé, o cântico pode ser altamente educativo, porque você pode ter dificuldade com aquela doutrina. Não é o que você deixa de crer, mas você luta com aquela questão que foi cantada, porque você não tem conseguido praticar aquilo. Então, o culto é um estímulo à obediência a Deus. Nós não cantamos para chamar as pessoas, nós não cantamos apenas enquanto as pessoas não chegam, nós cantamos porque nós expressamos a nossa fé. No culto, nós expressamos também a nossa fé através das orações, através dos credos que nós temos da igreja. Nós também ouvimos e somos alimentados pela palavra de Deus, a qual lida e é exposta, e nós compartilhamos a nossa fé. É muito interessante entender que o culto, ele é comunitário e é individualizante. Todos nós prestamos culto, mas o culto tem um sentido individual. Ninguém presta culto por osmose. Ninguém pode prestar um culto imaginando que seria mais ou menos o seguinte: você parar às 6 horas da tarde, na Praça da Sé, justamente na entrada de uma porta do metrô, e ali você parar e fica, mudei de ideia. Você não muda mais de ideia, você é arrastado para dentro, porque a multidão leva. Então, prestar culto a Deus não é assim: eu estou aqui, se todo mundo vai, eu vou também. Não funciona assim. O culto é comunitário, mas tem um sentido individual. Nós estamos diante de Deus. Então, é interessante entender, compreender, que quando nós cultuamos a Deus, nós estamos compartilhando a nossa fé. Quando nós cantamos Santo, 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 o meu irmão, ele tem a mesma fé que eu tenho pela graça de Deus. Quando eu suplico a Deus, com tua mão segura bem a minha, eu tenho a certeza que o meu irmão é tão frágil e precisa de Deus. Quando eu canto, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos, é a mesma questão, a mesma certeza que eu tenho, que o meu irmão tem, de que Deus é o Senhor da história, que Deus é o Senhor das circunstâncias. Quando eu canto, acasos para mim não haverá, é a mesma convicção de que Deus é o Senhor daquilo que nós chamamos de acaso, mas que na realidade não saiu das mãos de Deus, porque Deus não intervém na história. Deus não intervém, Deus dirige a história. Quem intervém é que está fora. E nós não temos uma fé deísta, Deus dirige a história. Só que a minha percepção, como não consegue acompanhar todos os atos, eu penso em intervenção. Mas Deus nunca intervém, porque Ele dirigiu o tempo todo. Nós é que nós não percebíamos. E nós não podemos limitar a realidade, a minha percepção, porque a minha percepção está muito aquém da realidade. Ainda que seja um instrumento importante, obviamente, de conhecimento. Então, nós podemos observar que a igreja ela é vocacionada a prestar culto. E já no Novo Testamento, quando a igreja ou irmãos se dispunham a faltar o culto, se afastar do culto, certamente porque alguns líderes morreram e a igreja se abala diante disso, o escritor de Hebreus, inspirado por Deus, diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso me conduz, então, ao meu tópico, capítulo 5, que eu defino culto. E eu começo pela definição dizendo que o culto é a expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com Deus. Na perspectiva que eu adoto, o culto sempre é dialogal. O culto sempre é dialogal. O culto começa pela palavra de Deus. Deus nos intima a responder. E nós respondemos a Deus consciente do que Ele disse, e ao mesmo tempo podemos dizer: Senhor, eu não consigo, ajuda-me em minha falta de fé. Mas o culto é preciso ser compreendido. Se eu não compreendo, eu não estou dizendo que eu compreenda tudo, todas as coisas, há limitações nossas. Isso teria que voltar à reforma, mas eu não tenho tempo para isso, para falar sobre fé explícita. É um assunto importante, mas eu não tenho ocasião para isso. Mas o que eu quero dizer é que o culto é um diálogo com Deus, aprendido a partir da palavra de Deus. Então, o culto é um encontro com Deus, quando o seu povo mantém um diálogo com Deus, iniciado por Deus, e é Deus quem inicia, Deus quem nos capacita a entender e responder com fé. Então, quando a igreja, por exemplo, ela entrega os seus dízimos e suas ofertas, é uma resposta à palavra de Deus. As igrejas de tradição presbiteriana, quando apresentam seus filhos pequenos para o batismo, é um ato de fé. Independentemente da tradição que nós tenhamos, quando nós somos batizados, quando nós professamos a fé, nós estamos declarando publicamente que aquele Deus é o nosso Deus. Então, o culto é sempre um diálogo. Se eu não entendo o que está ocorrendo, eu não posso responder. E todos nós já tivemos essa experiência
Às vezes a esposa com o marido está ali lendo a parte intelectual da Folha do Estado, do Globo, a parte de esporte. Então, ele está vendo lá uma declaração fantástica que o Romário fez sobre a política. Então, ele analisa aquela declaração e a esposa fala algo com ele e ele responde. E depois ela chega: você falou o quê? Você não disse isso? Não, não disse isso. É porque ele confundiu, ele entremeou. E quem é a esposa diante do Romário? Não é nada. Nossa, ali, importante. Então, ele não entendeu bem o que ela disse e respondeu errado. E todos nós já fizemos isso, não só lendo jornal, isso é apenas uma parte mais jocosa. Mas quando você não entende o que está sendo dito, a sua resposta será uma resposta distante. Então o nosso culto pode se tornar uma Babel organizada, bonitinha, mas cada um fala uma coisa e entende outra, porque nós não entendemos Deus nos desafiando a uma resposta partindo da sua palavra. E é por isso que a grandeza do culto não está em sua pompa. É que quando nós não temos o essencial, nós vamos substituindo, arrumando subterfúgios. Deixa eu usar um exemplo muito pueril, mas meus exemplos são pueris em geral. É como alguém que chega em casa, e as mães entendem isso melhor do que os pais. Chega em casa e fala: mãe, eu estou sem fome, não quero almoçar não. Ele não quer almoçar, mas ele vai na geladeira, ele come meia melancia, um abacate, e um danoninho e tal, e depois ele come as passas também, e bebe o suco laranja do pai, que ele deixa só para ele, e pronto. Então, ele estava sem fome, mas ele comeu tudo que tinha. E a mãe fala: filho, não era melhor você ter almoçado? Ah, mas eu estava sem fome. Você sem fome? E só aquela meia melancia que você comeu era o suficiente para a sobremesa. Mas, na realidade, ele se encheu de uma série de coisas e não comeu o essencial. Vamos dizer assim, tomar o almoço como algo essencial. Mas isto ocorre justamente porque nós não temos o que nos alimenta de fato, e nós buscamos subterfúgios. E como o homem perdeu a dimensão de quem é seu Deus, ele começa a pensar que a grandeza do culto vai estar na pompa, no pregador. Eu sou da igreja do reverendo fulano de tal, do pastor fulano de tal, do evangelista fulano de tal, do apóstolo fulano de tal, o superapóstolo tal. Então, nós vamos tem que criar terminologia nova. E isso, meus irmãos, é algo insaciável, porque você nunca se sacia, você quer sempre algo mais, é a síndrome do algo mais. Então, nós pensamos então que a beleza vai estar no coral, vai estar no pregador. MacArthur citava de um pregador que descia numa cordinha, sob luzes, fumaça. A fumaça antes, depois da pregação, tinha mais fumaça ainda. Então, o que acontece? Você passa a cada vez mais querer novas técnicas, novos elementos para substituir a palavra. E a grandeza no culto, então, meus irmãos, está na santidade majestosa de Deus. Aí que está a grandeza do culto. Jesus Cristo não morreu para salvar templos, nem bancos. O templo pode perder, não que eu sustente que nós devemos fazer vista grossa, numa divisão de igreja, mas o importante é o povo. O templo você constrói de novo. Um lugar que eu vi isso de forma mais magnífica eu vi isso há 28 anos atrás, quando eu estava ainda no seminário, me formando, e pude verificar depois, há 21 anos atrás, foi Vitória. Vitória no Espírito Santo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi um caso magnífico, quando a nossa igreja perdeu os grandes templos, mas preservou os fiéis. Eu me lembro que eu estive lá em 79, e era comum as pessoas levarem o seminarista para conhecer o templo que havia perdido, na Rua 7, se eu não me engano, eu não me recordo. O templo que havia perdido, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O templo, aqui é o nosso templo. E a igreja se reunia num colégio alugado lá no Parque Moscoso, um colégio batista. E a igreja se reunia, tinha que limpar logo o colégio, porque segunda-feira tinha aula. E eu vi as fundações do colégio, do templo que estava sendo feito na beira-mar, eu acho, as fundações, fui lá. E quando eu voltei em 86, tinha um templo magnífico. E durante alguns anos, dentro da minha igreja, da minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, foi a região onde mais cresceu o Evangelho. Nós perdemos os templos, mas não perdemos as pessoas, né? É algo interessante. Deus morreu para salvar, não concreto, mas salvar pessoas. Então, nada é mais eloquente, voltando à nossa ideia de culto, do que a nossa obediência a Deus. Eu chego aqui no meu capítulo 6, e eu chamo de o culto cristão, uma perspectiva bíblico-reformada. Na realidade, eu desenvolvo no meu texto umas 8 características, mais ou menos. Eu peguei um tanto aleatoriamente,
três características. Mas antes de chegar a essas características, eu introduzo dizendo que o culto como labor inteligente. O culto é um labor inteligente. Eu já falei um pouco sobre mente, emoções e vontade. E as pessoas pensam que a igreja é um lugar de repouso. E não é. O culto envolve uma luta. Nós temos ruídos externos e ruídos internos. Eu fui criado em duas igrejas. Curiosamente, uma igreja tinha, lá no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, 4 casas tinha um clube. Então, no horário do culto, tinha um baile. Eu chamo isso de ruídos externos. E as pessoas ouviam o culto com dificuldade, né, de acordo com o ritmo. Depois eu fui para a igreja, já no meu final de adolescência, de Irajá, no Rio de Janeiro, e o clube ao lado. Não afetava tanto, porque era subterrâneo, tudo que tinha por lá, mas o fato é que, de alguma forma, você ouvia. Eu estou pegando exemplos extremos, mas confesso que vivi, como diria o Pablo Neruda, mas o que eu estou dizendo é que você enfrenta elementos externos, que pode ser o barulho, pode ser uma buzina, alguém que passa na frente vendendo, mas estas questões não são as maiores. Embora a igreja coopere para isso, pessoas que chegam depois da hora, chegam cumprimentando todo mundo, fazendo careta para a criança, assim por diante, né? Num ato que nem é espiritual, é falta de educação, somente isso, não é nada mais grave não. Então, você se depara com esses elementos externos, mas o principal é o elemento interno. Interno pode ser o fato de você mesmo estar relutante, você mesmo está com dificuldade de manter sua comunhão com Deus, você está com preocupações muitas vezes justas no lugar errado, e você está cultuando, mas está preocupado amanhã, como é que vai ser a sua carona, como é que vai ser amanhã o seu emprego, a ameaça de desemprego, a doença, o resultado que vai sair amanhã, ou seja, sérias angústias espirituais, psicológicas com as quais você luta. E não é fácil vencer tudo isso e resolver isso, porque todos nós enfrentamos. Não pensemos que nós, no púlpito, não enfrentemos isso também, uma facilidade de nossa mente fugir. Então, o culto exige uma grande dose de concentração, de esforço e de luta, que eu chamo aqui de labor inteligente, porque não é fácil nós nos concentrarmos, considerando ainda mais que nós temos muitos elementos que nos afastam dentro de uma cultura que ela corre muito rapidamente, as mudanças são rápidas e nós estamos acostumados com isso. E uma solução que tem se achado cada vez mais é que o pregador fale menos, que as pessoas se movimentem, fala 15 minutos está bom, e quem fala pouco em geral tem elogio, né? Ele fala o pouco é bom, é para incentivar quem fala mais a falar menos. Mas na realidade isso é algo ardiloso. É algo ardiloso que nós temos. Eu não estou dizendo que o pregador não tem que ter bom senso, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer apenas é que o culto a Deus haverá sempre uma luta nossa, às vezes mais e às vezes menos. Então, a partir daí, eu analiso alguns aspectos da reforma, muito rapidamente, e apenas uns 3 tópicos no texto, tem mais. É que o culto, ele é oferecido somente a Deus. Isso é um ponto claro na reforma. E nós podemos, quem sabe, ficar aliviados. Deste mal eu estou livre. Vamos meter o porrete nos outros. Esse aí, protestante, não cultua aos outros, não cultua ídolos. Bom, não cultuamos de forma tão grosseira, mas talvez a nossa mente, dentro de um processo, mecanismo de defesa, racionalização, pode arrumar subterfúgios. Agostinho, se eu não me engano, dizia que não adianta você entrar no quarto, fechar a porta e ficar pensando no que estão dizendo lá fora de você. Né? Ou seja, eu posso criar um mecanismo belo de maquiar o meu comportamento. Eu entro no quarto, fecho a porta para orar e lá dentro fico pensando, eles estão vendo que eu sou piedoso. Repare que é uma sutileza interessante que pode acontecer conosco. Jesus Cristo, por exemplo, ele fala para os fariseus do seu tempo que aparentemente oravam a Deus. Ele diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Para serem vistos dos homens. E ele continua, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aliás, a recompensa mais imediata é esta, porque você já recebeu a recompensa enquanto você faz. Qual é a ideia? Você não queria ser visto pelos homens? Queria, muito bem, já foi visto, já foi aplaudido, pode ir embora. Acabou. Não pense que vai receber algo de Deus, mas
Tu, porém, diz Jesus Cristo, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Orarás a teu Pai. Então o culto, ele é dirigido a Deus. A nossa atenção é desviada para Deus. Eu tive uma experiência uma vez, vocês não precisam concordar comigo necessariamente, eu apenas narro um fenômeno, mas uma vez eu estive numa igreja, e vocês vão me excomungar, mas estão com fome e não terão força para isso. Eu fui na igreja da minha denominação, e que os pastores, eu não sabia, os pastores tinham o hábito de orar no púlpito de joelho. É uma atitude bonita, magnífica, tal. Eu não tenho essa praxe, mas nada me opõe, isso é bíblico. Só que, quando nós oramos no gabinete pastoral, nós oramos de pé. E quando entramos para o púlpito, os pastores se ajoelharam. Eu, obviamente, não me ajoelhei. Eu sei que de joelho é melhor, pode ser, mas o fato é que a minha questão pessoal é, por que eu não me ajoelhei lá dentro? Por que eu vou ter que ajoelhar aqui quando todos vão me ver e vão falar, que pastor piedoso? Para mim, a questão pessoal, minha, eu não me arrependi do que fiz e faria de novo. A questão que nós, como líderes, temos que ter muito cuidado, porque eu fico pensando nisso e compartilho com meus alunos, em termos de autocrítica. Quando falo líderes, cada um pensa em si. De que nós podemos simplesmente assumir papéis, virarmos artistas e virarmos representantes com caras e bocas, sendo que aquilo não é a nossa expressão natural. E eu confesso para vocês, pensando alto, que isso começou a me ocorrer. Um dia eu estava no seminário, num culto, e eu faço parte do sermão de prova, que tenho que criticar, como todo seminário tem isso. Então, um dia eu fiquei pensando comigo mesmo, será que eu, quando eu estou à frente, eu canto igual eu canto quando eu estou aqui, sentado no auditório? Ou será que quando eu estou à frente, eu, Hermsten, assumo uma postura de cena magnífica, faço caritas espirituais, então, em movimento, tal, franzo a testa, e quando eu estou ali embaixo, eu estou cantando desanimado, porque eu não estou à frente. Mudo o tom de voz, eu falo com Deus diferente, não pode falar naturalmente com Deus, não. Faz impostação de voz, né? Um tremular bonitinho de voz, tal. Então, é questão séria. A minha questão pessoal, eu estou compartilhando a minha experiência pessoal, que não tem que ser universalizante, é de que nós podemos, muitas vezes, orar ao Pai, mas não é o Pai. Nós cultuarmos a Deus, mas não é a Deus. Nós estamos cultuando a nós mesmos. Nós não adoramos imagens, porque a nossa imagem a gente não consegue ver. Então, é um risco para nós. Então, é impossível, meus irmãos, adorar a Deus, o Pai, corretamente, sem o conhecimento, ou o reconhecimento, melhor dizendo, dos seus atributos pessoais. Quanto mais nós temos uma ideia pequena de Deus, quanto mais nós baixamos o nível de Deus, mais o nosso culto se tornará bastante rudimentar e egocêntrico. Nós estamos repetindo o que os pagãos sempre fizeram, porque eles imaginam o seu Deus de acordo com aquilo que eles são. Há pouco tempo, numa conferência, que foi mesmo, Seminário Internacional de Ética e Cidadania, que o Mackenzie promoveu, já um seminário, um congresso anual. O tema que eu sugeri é, façamos os deuses a nossa imagem e semelhança. Então, eu desenvolvi esse tema, mostrando como os gregos fizeram isso com maestria. E como, entre os gregos, pela graça comum, filósofos conseguiam enxergar que aquele tipo de Deus era feito pelo homem de acordo com o que ele era. Heráclito, um filósofo do VI século a.C., foi o mais veemente crítico. Xenófanes foi outro, também crítico, desse tipo de compreensão, que eles entendiam que foi aprendido com Homero e com Hesíodo, na Ilíada, Odisseia e na Teogonia. E a ideia é muito clara. Xenófanes chega a dizer que, se os bois tivessem mãos, eles fabricariam seus deuses como eles. Assim como os trácios, diz ele, fabricam seus deuses de olhos azuis e cabelos vermelhos. E os etíopes de pele negra e de nariz chato. Expressão de Xenófanes. Então, há um perigo de nós começarmos a construir nossos deuses conforme nós somos. E dentro de uma perspectiva assim, não há lugar para a santidade. Porque ter um Deus que exige santidade não é bom negócio. É por isso que nunca o paganismo conseguiu pensar em um Deus santo. Porque eu projeto em Deus a minha imagem, e esse Deus é convalidador da minha ética.
Eu não posso pensar num Deus muito elevado, porque senão eu tenho que andar à altura deste Deus. É melhor trazer Deus para mim, para ele homologar. Então é bom um Deus que bebe, e é por isso que o sujeito, em geral, dá uma golada e dá um pouco para o santo, né? O santo se embriagar e não ver a bobagem. Então ele oferece coisas aos santos, coisas que ele gosta, que ele aprecia, um charuto aqui, um frango ali, e assim por diante, porque os deuses se tornam justamente a sua imagem e a sua semelhança. Somente a religião judaico-cristã nos fala de um Deus santo. Então, a perda da dimensão da grandeza de Deus faz com que o nosso culto não seja mais dirigido a Deus. Ou, se é dirigido a Deus, não é o Deus soberano. É um Deus apenas que vai homologar os meus desejos. Foi como Kant fez dentro da sua epistemologia. Concebia Deus, mas era um Deus pequeno demais para ser o Deus soberano, o Deus de toda a glória. Então, meus irmãos, não pode haver culto hipotético conforme as nossas hipóteses. Há um Deus hipotético, há um Deus da nossa imaginação. O Deus que nós adoramos é um Deus que se revela, é um Deus real. E aí está algo magnífico da palavra de Deus, que nos mostra que o nosso Deus é o Deus transcendente, que habita o alto e sublime, mas também é um Deus que está com contrito e abatido de espírito. É um Deus transcendente e um Deus pessoal. E jamais, cultura alguma, religião alguma, conseguiu conceber um Deus assim, porque esse Deus não pode ser concebido. Esse é o Deus revelado. É o Deus que nos vem pela palavra de Deus. A orientação divina, então, no Salmo 50, 14, permanece. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Não basta oferecer sacrifícios, você tem que entender que você tem que oferecer a Deus. E o Salmo 50, ele é magnífico, entre outras coisas, porque nos mostra que Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa do nosso culto. Deus diz claramente, e por um acaso eu preciso de ovelhas, preciso de cabritos? Tudo é meu, isso tudo é meu. Se eu precisasse, por um acaso eu não te diria, Deus não precisa do culto. Nós é que precisamos cultuar a Deus. E dentro da perspectiva de que o culto é dirigido a Deus, o nosso gosto, meus irmãos, não pode se sobrepor ao de Deus. E muitas vezes nós fazemos algo supostamente para Deus, porque nós gostamos de fazer isto. E é isto que Deus fala através de Isaías, no capítulo 66. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita em suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim. E aí vem um destaque, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Eu estou lendo Isaías 66, versos 3 e 4. Então, esse culto não é para agradar a Deus. Eles gostavam de fazer. E Deus fala através do outro profeta que eles sacrificavam porque eles gostavam de sacrificar. Então, atribuem a Deus. Apenas isso. Eu mudo o nome. Eu digo que é para Deus. Mas se não for para Deus também, não importa. Eu gosto de fazer desta forma. Eu não posso mais me deter nisto e passo para um outro ponto dentro da reforma, que o culto é oferecido através de Cristo. Fora de Cristo, meus irmãos, por melhor que sejam as nossas oferendas, elas serão pecaminosas. Deus não nos torna justos. Deus nos declara justos, é diferente. Nós não somos transformados de ímpio em justo. Nós somos declarados justos através de Cristo Jesus. E é por isso que toda a nossa relação é através de Jesus Cristo. Na oferta de Jesus Cristo é que nós fomos santificados, diz Hebreus, uma vez por todos. Uma vez por todas. Portanto, todos precisamos ser reconciliados com Deus em Cristo Jesus. A segunda confissão helvética diz, nós cremos em um só Deus e só Ele invocamos e o fazemos mediante Jesus Cristo. Sem Cristo não há culto. As pessoas podem estar ali, mas se na realidade não crerem em Cristo como seu Senhor e Salvador, se Ele não de fato não for o caminho para a nossa oferta a Deus, não há culto agradável a Deus. Um outro ponto importante, meus irmãos, para a reforma, é que a leitura e a exposição da palavra têm a primazia. Por quê? Porque é através da palavra que Deus fala, é o método ordinário que Deus usa. Deus se dignou em se revelar a si mesmo, com palavra e através da palavra. No princípio era o verbo. No princípio não era música. No princípio era o verbo. Isso é extremamente significativo. Deus se revela através da palavra.
Diz o John Piper, no princípio não era música, nem o teatro. Deus identifica seu Filho, que é Deus, com a palavra. Isto é tremendamente importante. Portanto, a pregação não pode ser rejeitada. Mas quem fala tem que ter a consciência de que está falando a palavra de Deus. E é por isso que Paulo, aos Tessalonicenses, nos chama a atenção para isso, para que quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Porém, como nós estamos preocupados muitas vezes com o êxito, e já foi enfatizado isto ontem e hoje, de que nós temos que avaliar a pregação, não a partir do seu êxito como nós pensamos, de números, mas nós temos que avaliar a partir do conteúdo. O conteúdo é que vai indicar se houve, de fato, uma pregação evangélica, se, de fato, houve o anúncio da palavra de Deus. Mas o mundo, por sua vez, deseja ansiosamente ouvir, porém, não a palavra de Deus. 1 de João 4, 5 nos diz isso. Salmo 73, de 4 a 10, nos mostra isso. As pessoas querem ouvir, mas não a palavra, porque é muito interessante ouvir algo que venha ao encontro do que eu desejo. Mas se algo vem de encontro ao que eu desejo, isto não é agradável, porque machuca, nos fere. E dentro da compreensão de culto, que você tem que sair sempre alegre do culto, então nós temos um problema, porque é bom sair alegre, mas muitas vezes vamos sair tristes. E a grande bênção de Deus é esta. Eu uso um exemplo muito simples. Se eu vou viajar amanhã para Maringá, e se o painel do carro piscar, tem algo magnífico. Você pega uma marreta emprestada e quebra o painel. Para de piscar. Tranquilamente. E nós muitas vezes fazemos isso depois do culto, porque nós saímos meio aborrecidos, entristecidos, e nós, em vez de pensarmos, por que isto? O que houve? O que é que me levou a isto? Foi algo que eu ouvi no sentido de contrário à palavra de Deus, que fira a glória de Deus, a santidade de Deus, ou, pelo contrário, o que foi pregado é uma exposição da palavra, mas aquilo me feriu porque há um problema, e eu tenho que corrigir esse problema. Então, quando nós saímos assim, pode ser o painel piscando, e nós usamos a marreta. Essa marreta, muitas vezes, é ir para a Pizzaria Hut, para nos distrair. Aí voltamos para casa aliviado. Olha, eu saí do culto pesaroso, agora não, agora estou em paz. Finalmente, amanhã eu posso falsificar minha declaração de imposto de renda, porque está tudo bom, tudo alegre. E nós perdemos a dimensão de que é Deus nos alertando para que nós corrijamos coisas. Mas a visão de culto nossa é que o culto é alegre, é light, é feliz. Então nós perdemos os nossos profetas que viraram palhaços, animadores de auditório. E a transformação, me permitam citar um artigo meu, me permita a falta de modéstia, mas é o que eu tenho agora, que eu escrevi sobre o palhaço e o profeta, uma indefinição contemporânea, já tem alguns anos isso, mostrando que, se eu lembro bem, é Kierkegaard que conta isso, isso é citado por Eve Cox e citado também por Ratzinger, antes dele ser papa. Mas a base está em Kierkegaard. A aplicação é minha, obviamente. Havia um circo numa cidadezinha, lá na Dinamarca, e o que aconteceu? Um momento um pouco antes de começar a apresentação, o circo começou a pegar fogo, e o palhaço já estava vestido a caráter. E o dono do circo, com uma visão bastante interessante e muito real, social da coisa, ele viu que não dava para controlar bem aquele fogo. E falou para o palhaço, olha, você corra para a cidade e avise que o circo está pegando fogo. E se esse fogo se alastrar, vai destruir a cidade. E esse palhaço, de forma lépida, correu e chegou à cidade e começou a gritar, o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo. E as pessoas começaram a parar e olhar para ele e falaram, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. E ele viu que não era atendido. E ele começou a chorar. E ele gritava, chorava, e as pessoas começaram a aplaudir. Esse cara é bom. Aí comentavam com a outra pessoa, olha, eu nem gosto tanto de circo, mas depois desse palhaço, rapaz, ele vestido de palhaço ainda chora. Esse cara é bom mesmo. Olha, ele foi aplaudido, ele chorou, desanimou, até que o fogo chegou à cidade e destruiu a cidade. E a aplicação que eu faço é que a transição entre palhaço e profeta é muito difícil. É complicada.
Não queiramos ser palhaços. Aliás, não precisa ser, que a gente já é mesmo por natureza, por causa do nosso pecado. Mas não queremos ser profetas vestidos de palhaço. E, tristemente, já tem pessoas que fazem isso literalmente. É uma confusão de esferas. A igreja não é esfera de lazer. A igreja não é isso. E quando nós confundimos, nós gostamos do pregador, por quê? Porque ele fez um gesto. Uma vez a minha filha foi a um acampamento e gostou muito de um pregador. Ela era muito menina, e até hoje eu brinco com ela e com um pregador, que é muito meu amigo. Ele é muito amigo, porque persevera. Então, e ela falava, pai, gostei muito. O que você gostou, filha? É que ele fez assim, quer dizer, para ela o acampamento foi magnífico, que o pregador fez. Bom, ela tinha uns 12 anos na época, o pregador tinha 30. O fato que eu estou querendo dizer é que as pessoas não percebem o que está acontecendo e não conseguem entender a essência. E como nós estamos acostumados a usar muito pouco a nossa mente, e como às vezes a nossa mente sofre de uma impermeabilidade intelectual profunda, então nós temos às vezes dificuldade de entender e nós pegamos coisas pequenas, picadas. Raramente a gente pega a essência. Esta é uma questão séria. Pode observar, se vocês quiserem se aborrecer, eu não faço porque eu não quero me aborrecer. Pergunte para a igreja depois do culto, eu não vou perguntar para vocês porque eu não quero me aborrecer. O que é que vocês entenderam? As pessoas entenderam. Aí vão falar, eu gostei daquela conferência porque ele fez, né? Então, vai ser assim. Vão gostar porque houve uma frase bonita, houve uma ilustração legal, houve um conceito, mas não entenderam a essência do que você disse. Talvez aquilo que você citou fosse apenas periférico, mas nós perdemos a visão do todo. Nós perdemos a dimensão do que é o culto, ou no caso, do que é a pregação. Então nós focamos um ponto ou outro e não entendemos qual foi o fulcro da mensagem, qual é a linha, o que é que ele quis provar, o que é que ele mostrou. Então nós começamos a falar o seguinte, e eu lido com bastante liberais, minha formação foi toda liberal, embora eu sou relativamente conservador. Então a questão é o seguinte, é que você começa agora a falar, eu gosto daquele cara porque ele diz coisas importantes. É uma frase, é um dito, e não conseguem perceber o que ele está dizendo, não conseguem perceber a linha de pensamento dele, pega coisas soltas. E é muito comum, é um adágio entre estudantes. Não, tem muita coisa boa no ímpio. É claro que tem, eu sei que tem, a graça comum de Deus. Olha, eu estimulo meus alunos dizendo, se Deus usou uma queixada de jumento, use um jumento inteiro. É óbvio, Deus é poderoso para isso. A questão séria, meus irmãos, é entender o que está sendo dito. Porque eu posso dizer coisas bonitas, mas a minha mensagem ser terrível, destruidora. É por isso que você não tem herege é antipático. No primeiro momento, não. Ele só fica antipático quando ele fica grande. Mas no início ele é muito simpático, porque ele conquista pelas emoções. E pelas emoções você bloqueia o intelecto. Tanto é assim que, quando chegar em casa, as mulheres conversando com os maridos, e o marido vai ser crítico, ferrenho de alguma coisa, e a esposa vai dizer assim, você está falando isso porque você não gostou. Se tivesse gostado, era diferente. É interessante observar isso. Nós fazemos isso no dia a dia. Você emitiu esse juízo porque você não gostou. Quando você gosta, é tudo diferente. Eu não posso me alongar nesses exemplos, mas basta ver agora o juízo que uma esposa emite sobre aquele best-seller, o Rambo 3, e o marido emite sobre aquele filme lançamento, O Vento Levou. Então é interessante. Os juízos avaliativos estão por trás deles emoções, de não gostar, não querer assistir, e assim nós nos encaminhamos. Então, no mundo de hoje, meus irmãos, nós queremos ouvir a voz do homem que convalide o meu comportamento. E é uma carência frenética por ouvir experiências daquilo que se conduz a um sucesso fácil, ainda que não real. Portanto, não duradouro. E nós universalizamos experiências. E a nossa experiência, ela tem um efeito convalidador para a nossa experiência, que você pode compartilhar como experiência, mas não como palavra de Deus. A experiência não é inspirada. Inspirada é a palavra. E todo pastor sabe isso, porque ele usou de um método numa igreja que funcionou muito bem. Ele vai para outra igreja e não funciona. Todo pastor sabe disso. Ele pensa que vai dar igualzinho. E não funciona, porque as pessoas são diferentes. O que funciona sempre é a palavra. Os nossos métodos poderão falhar e falham muitas vezes. Então, meus irmãos, por outro lado, se nós temos que transmitir a palavra, devemos receber a pregação com a palavra, é preciso que nós exercitemos um ceticismo cristão. Eu estou chamando assim, de um ceticismo cristão que procura provar o que está sendo proclamado.
Atos 17:11, que já foi citado. Os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles receberam com avidez a palavra. E reparem que ali eu digo que é o quadro todo oposto ao que eles fizeram. Porque se eles receberam com avidez, é justamente aí que está o perigo, porque você se desarma, você não tem mais capacidade de examinar, porque você gostou. Eles estão querendo aquilo ali, mas diz, receberam com toda a avidez a palavra, examinando as Escrituras diariamente, para ver se as coisas de fato eram assim. Provar os Espíritos, que João fala na primeira epístola, capítulo 4. Examinar o que está sendo dito à luz da palavra. Um outro ponto, meus irmãos, que temos que observar, que a Reforma enfatizou, é da liberdade do Espírito, nos parâmetros da palavra. O culto terá sempre esses dois elementos que nos dirigem. Liberdade do Espírito, mas dentro do parâmetro da palavra. É assim que eu entendo o culto em espírito e em verdade. O espírito jamais romperá com a palavra. Não existe culto em verdade divorciado das Escrituras. É claro que você pode fazer um culto dentro da letra das Escrituras e sem espírito. Mas isso não é o culto das Escrituras. É o culto de Isaías, capítulo 1. Quando eles obedeciam a forma, mas sem coração. Ou pode isso se agravar como o culto do capítulo 1 de Malaquias, quando nem mais a forma eles se preocupam. Eles querem simplesmente esvaziar lá o seu celeiro. Eles querem se livrar do gado. É cego, é coxo, vamos oferecer para Deus que Ele gosta. É igual aquelas geladeiras velhas que não servem, que alguém dá para a igreja, né? Joga fora, dê uma nova. Então, eles ofereciam o que tinham de pior para Deus. O culto, meus irmãos, ele trabalhará sempre nisso. O Espírito que nos deu a palavra é o Espírito que nos guia no culto. E jamais o Espírito negará a sua palavra. Nós não podemos separar, portanto, o Espírito da palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a nossa teologia. Deus não tem compromisso com a nossa teologia, nem com a minha teologia. Eu sou calvinista moderado, mas nem com a nossa teologia, Deus tem compromisso. E não pense que tem com as outras também. Não se iluda, eu estou começando de casa a crítica. É bom começar sempre de casa. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a nossa fé. Você crê o que você quiser, o que Deus cumpre é a sua palavra. Não vamos mudar a palavra, a nossa fé, mas nós temos que educar a nossa fé a crer na palavra, conforme Deus prometeu. Nós nos frustramos com Deus porque nós esperamos fora da palavra. Deus cumpre a sua promessa, não o que eu espero que Deus vai cumprir. E isso é uma questão séria de relacionamento. E se nós queremos então agradar a Deus, nós temos que aprender com Deus. A Confissão de Fé, capítulo 21, parágrafo 1, diz que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Deus estabelece o modo de ser adorado. E nós temos que aprender a nos agradar no agrado de Deus. Não trazer Deus, olha, eu fiz assim, Deus se vire. Deus é Pai, Ele vai gostar. Deus é Pai, mas Ele é juiz. Isaías capítulo 6 é um texto de juízo. É um texto de juízo. Deus está centrado no seu trono. É bom que nós pensemos nisto. Então, continuemos aqui, meus irmãos, eu tenho que andar muito para que vocês não fiquem com fome. E eu chego aqui no capítulo 7, eu tive que abreviar, eu chamo de o desafio reformador, a palavra de Deus como óculos. Eu trabalho muito com essa figura de Calvino, Calvino usa uma figura que é dos óculos. Ele diz que o míope, ele não consegue enxergar bem a realidade por causa da sua miopia. Mas se colocar lentes corretas, a realidade ganha um novo sentido. E esses óculos que Calvino propõe é a palavra de Deus, para que nós possamos ler a realidade. E um desafio para nós é de tentar pensar biblicamente. Pensar biblicamente. Não é pensar, fazer toda a nossa estrutura e depois eu colocar alguns versículos bíblicos ali como um verniz. Mas é tentar olhar a realidade pela palavra. Nós temos que aprender a educar a nossa mente e a nossa emoção. Porque nós muitas vezes temos prazer naquilo que é desagradável a Deus. E nós ficamos no conflito. E Deus pode nos educar pela sua palavra. Daí eu chamar o desafio reformador, a palavra de Deus como óculos. E eu chamo aqui o primeiro ponto meu de a verdade objetiva de Deus. Quando Jesus Cristo, ele faz a oração sacerdotal, que é a oração própria do Senhor. A oração do Pai Nosso é a oração do Senhor para os seus discípulos. Ele não ora a oração do Pai Nosso, mas diz, vós orareis assim. E a oração do Pai Nosso é a oração em nome de Jesus, porque foi Ele que nos ensinou.
Mas a oração sacerdotal é a oração que somente Jesus Cristo poderia fazer. Nenhum de nós pode repetir. Os discípulos foram testemunhas daquela oração, mas eles jamais poderiam fazer aquela oração, porque é específica de Jesus Cristo, que mantém uma relação com o Pai diferente da nossa. É por isso que Deus nunca é nosso Pai em relação a Jesus Cristo. Ele é o Pai nosso e o Pai do Senhor. Vós orareis assim: Pai nosso, eu vou para junto do meu Pai e vosso Pai. A relação dele é efetiva e eterna. Para nós é por graça. O que para ele é de natureza eterna, para nós é por graça. Ele nunca fala nosso Pai, ele fala meu Pai, vosso Pai. Porque nós somos filhos adotivos. Então Jesus Cristo mostra lá em João 17 que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E ele vai nos dizer que ele anunciou a verdade. Ele ensinou a palavra de Deus, que é a verdade. Então, como nos falta a verdade, eu destaco alguns pontos sobre essa verdade objetiva de Deus. Porque a verdade objetiva de Deus é uma verdade real. Platão, no livro 7 da República, ele nos fala sobre uma visão da realidade. Os homens viviam no fundo de uma caverna, que viam apenas as sombras. E o grande desejo, então, era chegar ao momento quando os seres humanos poderiam ver a verdade ou a realidade. O grande desejo era esse. E é curioso que a palavra que ele usava para falar da realidade, ele falava da realidade, na realidade, anunciaram 10 minutos, eu tenho 13 minutos ainda. Então é o seguinte, quando anunciaram o mundo da verdade, na realidade era o mundo real. Era o mundo real. Então é muito interessante saber disso. Este mundo real, que na filosofia de Platão era anunciada, nós encontramos Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os homens, então, procuram um mundo real e Jesus Cristo se apresenta como a verdade real, aquele que confere significado à nossa realidade. As palavras gregas para Platão era aletinós, Jesus Cristo aletheia, a mesma raiz. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo se autodesigna de verdadeiro pão do céu, videira verdadeira, sendo enviado pelo Deus verdadeiro, que deve ser conhecido. No Apocalipse, Jesus Cristo é identificado como o verdadeiro, sendo as suas palavras fiéis e verdadeiras. Assim, meus irmãos, Jesus Cristo, em certo sentido, nos diz que a palavra de Deus é real, não é apenas uma aparência. Vocês querem encontrar o sentido da vida? Venha a mim, todos vós estáis cansados, porque eu sou o caminho e a verdade. A filosofia procura a verdade, mas a verdade está em Jesus Cristo. Deixa eu observar mais aqui um ponto, é que muitas vezes o que acontece conosco é que nós, cristãos, vivemos num ateísmo prático. O ateísmo prático ele é muito sutil, porque nós professamos o que cremos, porém nós negamos na prática. Quando nós negamos na prática, como? Não é na nossa falha de cumprir a palavra. Não, não é isso. Isso todos nós lutamos. O hino 68 do Inário Novo Cântico expressa muito bem isso. Eu creio, Senhor, na divina promessa, a vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Bom, essa é a realidade do cristão. Quando eu falo de ateísmo prático, é de você não levar em consideração a palavra de Deus. Quando você não leva em consideração a palavra de Deus, porque você não quer, e aí um autor ateu está certo, Jean-Paul Sartre, é a graça comum, que quando você escolhe o seu conselheiro, você escolhe o tipo de conselho que você quer, e é por isso que alguém fala, eu não vou falar com meu pai ou com minha mãe, porque já sei que eles vão dizer, então você busca um conselheiro que vai dizer o que você quer. Então o que acontece? Como eu sei o que a palavra de Deus me diz, eu nego a palavra simplesmente não indo até ela. Isto é um ateísmo prático. Nós perdemos a dimensão de que a verdade de Deus é a verdade para todas as esferas da nossa existência. É a palavra real para todas as áreas, para a área familiar, para a área educativa, para a nossa área afetiva, para a nossa vida acadêmica e espiritual. Depois eu mostro que a verdade de Deus é a verdade autoritativa, que permanece. Ela é autoritativa e permanece, eu desenvolvo isso, eu estou pulando. E depois chego no tópico 4 aqui, que ela é a verdade reveladora. E é isso que nos incomoda muitas vezes, porque quando nós nos aproximamos da palavra, nós nos vemos mais claramente, porque Deus é luz, e quando nós nos aproximamos da luz, nós começamos a nos perceber. Meu quarto aqui, eu deixei ele meio escuro perto do espelho, para que eu não me veja tão bem, e fique mais contente comigo mesmo. É um recurso interessante, que pode funcionar no campo físico. Mas se nós nos aproximamos de Deus, nós vemos mais quem é Deus, e ao mesmo tempo vemos quem nós somos, porque a palavra de Deus, usando uma expressão de Calvino aplicada aos Salmos, é uma anatomia da alma.
nos descreve como nós somos, e isso nos incomoda, e é melhor rejeitar a palavra de Deus, porque a imagem do que somos pode se mostrar, muitas vezes, terrível. E Jesus Cristo mesmo nos diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. E outra vez, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Então eu não quero saber da palavra, é melhor eu trabalhar nas trevas, na penumbra, conforme fala Paulo aos Efésios. E eu trabalho depois com um tópico que é praticamente o meu final, que é a verdade como um todo unificado. Meus irmãos, não existe verdade enquanto verdade cristã. Quando nós criamos essa categoria verdade cristã, nós estamos admitindo que há uma fragmentação de verdades e perdemos a dimensão de um todo unificado. Ou é verdade ou não é verdade. Não há verdade enquanto cristã, porque se há verdade enquanto cristã, haverá verdade enquanto não cristã. E minha dúvida é, qual será o critério que Deus vai usar para julgar? Qual a verdade? É a cristã ou a não cristã? É a semi-pelagiana, a pelagiana? Como é que vai ser esse negócio? Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina um sistema unificado de verdade. Por isso, a verdade, entre aspas, cristã, ou é verdade absoluta ou é engano completo. Nós não temos, meus irmãos, alternativa. Não existe verdade enquanto verdade cristã, como não existe arte enquanto arte cristã. E é por isso que nós estamos cheios de gente incompetente, fazendo arte com temas cristãos, pensando que aquilo é coisa cristão, e aquilo não é cristão. Você não precisa ter tema cristão para fazer algo para Deus. Seja competente na sua arte e ofereça isto a Deus. Bom, eu tenho que andar um pouco mais, bastante mais, muito mais do que eu imaginei, mais ainda, nossa, estou desanimado aqui. É que eram 102 slides, que eu não passo para ninguém, viu, antes que me peçam. Cheguei no meu ponto final aqui, antes que a plaquinha, agora 5 minutos ali, passa ali, se colocar de 1 minuto eu vou me aborrecer. Eu estou brincando, ele está cumprindo o papel dele, é só uma brincadeira. Bom, o meu último capítulo aqui, que eu chamo, é de a heteronomia, a autonomia teológica ou teonomia, o desafio reformador. Eu dei um título sofisticado porque isso é bom para o preletor. Mas, na realidade, o que eu estou propondo aqui é o seguinte. O humanismo renascentista veio, eu estou recapitulando e concluindo, ele veio na esteira do pensamento grego, cujos valores são herdados pelo iluminismo, sempre a centralização do homem. E chegou no seu clímax nos humanistas seculares modernos. Desde o iluminismo, prevalece a compreensão, liderada por Kant e chegado ad absurdum em Nietzsche, de que você é um ser autônomo, você é a lei para si mesmo. Então, a grande proposta é uma autonomia, não uma heteronomia. A lei não é o outro, seja quem for o outro. A lei sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Bom, o trágico de tudo isso é que se a Idade Média foi pretensamente o tempo de Deus, o Renascimento foi o tempo do homem, o Iluminismo foi o tempo da razão, hoje não temos mais referências. Porque o homem já não é o centro de todas as coisas, visto que não há mais centro. Eu perdi as referências. Essa é uma questão séria. Nós perdemos as referências. Eu uso um exemplo bem simples também. Como é difícil você estacionar um carro onde não tem referências. Eu chego no shopping às vezes muito cedo e se eu for estacionar o carro e não tem carro é complicado, eu procuro a faixa amarela. E às vezes eu descubro que a faixa amarela está abaixo do meu câmbio. E vocês fizeram, vocês estão rindo, mas vocês fizeram também de abrir a porta para encontrar a faixa, né? Cadê a faixa? A faixa sumiu. Né? E quando a gente está com a esposa é simples. Você também não para de falar? Tal. Então você tem uma desculpa. E ela estava falando para você que a faixa estava ali, é isso. Mas o fato, meus irmãos, é que quando você perde as referências, tudo é mais complexo. E o problema nosso hoje, meus irmãos, é que nós estamos perdidos no espaço. Porque nós destruímos todos os absolutos que tínhamos. E você não consegue erigir algo novo. Porque uma coisa que o homem não tem condição de fazer é construir parâmetros duradouros que sirvam para todos. Eu, quando muito, crio parâmetros para mim mesmo, que daqui a pouco eu mudo e daqui a um tempo eu mudo de novo. Porque eu sou incapaz, como qualquer ser humano, de construir um parâmetro que sirva para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Essa dimensão metafísica o homem não tem. E todas as tentativas humanas, desde a antiguidade clássica até os dias de hoje, sempre falharão, porque
aquilo é ovacionado como uma grande solução, e não é a solução, porque todos estes parâmetros estabelecidos têm contraindicação em si mesmo. O próprio Kant, quando elege a razão como sendo o grande aferidor da verdade, ele estava decretando o suicídio da razão, porque ele vai seguir Hume, que era um cético, e Kant foi despertado, abre aspas, do sono dogmático pela leitura de Hume. Ele leva a razão a tal ponto de negar a própria razão, e Kant tem que cair em Deus, de alguma forma, para dar valor, para dar sentido à sua ética, porque sem o conceito de Deus, a sua ética não é necessária. Como também para Descartes, sem Deus eu não posso trabalhar a questão epistemológica. Então, esse não é um Deus soberano, é um Deus que eu crio, porque eu preciso dele para dar valor prático ao meu sistema. Então, o homem sem absolutos, não sabemos ao certo onde nós estamos. Sem princípios universais, não existem absolutos. Sem estes, tudo é possível. E o secularismo, então, no qual nós vivemos, consiste na pretensão humana de ser autônomo, reduzindo a realidade à sua percepção. O mundo é o que eu percebo. O real é o concreto, ou o que do concreto eu posso perceber. Então, eu construo os meus mundinhos, e cada um tem o seu mundinho. Aí voltamos à questão, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, e vamos todos juntos, felizes. E podemos, muitas vezes, praticar atos em conjunto, e podemos ter uma fé apenas de expediente, que eu uso um exemplo de um cachorro, eu estava demorando, não tinha citado cachorro até agora, e eu sempre gosto muito de cachorro, mas é um cachorro e uma raposa, que vão juntos. Vocês já viram isso na televisão? Vão abraçados para o trabalho, batem um cartão de ponto e agora são inimigos durante todo o expediente. E acaba o expediente, quando a raposa vai ser exterminada pelo cão, toca a campainha, acabou, 5 horas, acabou. Aí coloca a raposa, bate um cartão, até logo, até amanhã a gente se vê, tal. Então, é apenas uma inimizade de expediente. Nós podemos transformar nossa fé também assim, uma fé apenas para momentos certos, em locais definidos. Mas o homem perdeu as suas referências, e ele fica tentando encontrar em alguns momentos absolutos que ele não encontra. Por quê? Porque a criatura, como diz Romanos 1:25, assumiu o lugar do Criador. Deus é descartado, ou pelo menos, se ele não é descartado, ele é colocado num lugar decorativo, que eu volto ao que eu falei ontem, é o Deus das brechas ou o Deus da massa corrida, que serve apenas para cobrir algumas imperfeições, que eu posso lixar depois, mas conforme eu for avançando em meu conhecimento, eu vou tirando Deus. Então, aqui nós caímos mais uma vez no ateísmo. E o desafio para nós então, meus irmãos, concluindo mesmo que meu tempo já acabou, é de voltarmos à palavra, e a partir da palavra, pensar a realidade biblicamente. O desafio para nós, então, meus irmãos, é buscar uma autonomia heteronômica. O que significa isso? É que o homem encontra a liberdade quando ele deixa de pensar em ser livre, e ele confessa que ele não é livre, porque uma das mais sutis armadilhas é o homem ter a sensação de que ele é livre, e Satanás faz isso conosco. Ele nos dá a sensação de liberdade quando você está totalmente dominado. E quando nós abrimos mão disso pela graça de Deus, e podemos falar, Hermes tem escravo de Cristo, João escravo de Cristo, Marcelo escravo de Cristo, de fato, quando nós já entendemos que nós não temos liberdade, que nós pertencemos ao Senhor, aí nós descobrimos a verdadeira autonomia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, a autonomia pretendida pelo iluminismo, pelo homem moderno ou pós-moderno, ela só pode ser encontrada na submissão a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, que eu estou chamando de heteronomia, é aí que nós encontramos a nossa verdadeira identidade de imagem e semelhança de Deus. Então, a teologia precisa acenar para isso, de forma contundente, através da palavra. Cristo morreu para nos libertar. Diz Paulo que o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, a ideia de mão forte, poderosa, deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Então, desta forma, nós precisamos de um referencial transcendente. E o curioso é que Jesus Cristo viveu depois de um período de apogeu do pensamento grego. Declínio depois, total declínio depois de Aristóteles. E Jesus Cristo está diante dos seus discípulos, homens modestos como nós somos, e muitos, muito mais modestos do que nós,
E ele diz para eles: vós sois luz do mundo. A luz do mundo não estava na filosofia grega, não estava no pensamento pretensamente autônomo, estava naqueles homens modestos, ignorados socialmente, mas ali estava a luz do mundo e sal da terra. E a igreja, ela tem um papel fundamental na história, quando ela entender que a sua autonomia está em Deus e que cabe a ela desempenhar um papel de luz do mundo e sal da terra. Assim, ela não tentará ser diferente, ela não tentará ser esquisita, ela apenas tentará obedecer a Deus. E na obediência a Deus, nós muitas vezes faremos coisas semelhantes aos outros, ainda que com motivações diferentes, porque nós nos valemos da graça comum de Deus, manifesta em todo mundo, para nos apropriar daquilo que é bom, para usar para a glória de Deus. Bom, eu tinha muita coisa mais aqui, mas não dá. Mas não aparece a plaquinha aqui do -5. -5 significa que eu já passei 5 minutos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e entendamos que a esperança do mundo, em última instância, está na igreja, para aqueles homens e mulheres que temem a Deus e que procuram glorificar a Deus em todas as coisas. Amém.